Opa galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Quadro e Ciência. Meu nome é João Ítalo e estamos aqui para mais um vídeo, tá? Hoje aí falando sobre a física por trás das pipas, tá? Na realidade, eu estou usando aqui a pipa, né, por causa do acontecimento aí do final do mês de agosto em Taiwan, mas para ilustrar as forças aí relacionadas à resistência do ar, né? Porque o ar, como todo mundo sabe, é um fluido, né, ele interage aí e causa algumas forças muito importantes. Na escola, né, nas aulas de física, a gente tende a desprezar o ar, né? Isso aí tem um motivo para a gente poder entender única e exclusivamente aí o funcionamento da gravidade, tá? Da força gravitacional, mas o ar é um componente muito importante também, tá? Em várias situações. Bom, eu vou deixar aí o vídeo depois da vinheta para vocês verem o que aconteceu em Taiwan, acho que alguns de vocês já sabem, e eu vou comentar sobre esse caso, tá? Então, depois da vinheta a gente se encontra novamente. Bora lá! Bom, como vocês podem ter visto aí, né, uma garota de 3 anos em Taiwan, uma criança, foi, né, levada por uma rajada de vento, né, ela estava segurando uma pipa durante um festival, tá? Eu vou logo alertando para vocês, né, avisando, na verdade, que ela sofreu alguns ferimentos leves, nada demais, tá? Ela está bem, né, pelo menos foi isso que saiu nas notícias, e pelas imagens a gente pode ver que é isso mesmo, tá? Não foi nada grave, foi mais um susto, tá? Bom, o que acontece? Na realidade, com a interação do ar, a gente tem algumas forças que vão aparecer. Como eu disse, o ar é um fluido, tá? E, bom, para a pipa subir, ela se utiliza de algumas forças. E você deve estar pensando, a pipa deve subir porque ela é mais leve do que o ar, um sistema parecido com o do balão. Mas sinto informar que o funcionamento da pipa ele é diferente do balão. Por quê? Porque o balão tem a relação com a densidade, tá? A diferença de densidade, ou seja, como o balão aí tem uma densidade menor do que a do ar, ele sobe por meio da força de empuxo, tá? Aquela mesma que aparece na água que faz a gente boiar, tá? Que faz as coisas boiarem na água, é a força de empuxo que vem da diferença de densidade dos corpos. Mas, por mais que uma pipa seja leve, ela é sim mais pesada do que o ar. Então ela vai precisar de outro artifício aí para conseguir voar, inclusive muito semelhante aos princípios que a gente utiliza no avião, tá? O que acontece? Na pipa vão surgir aí uma força resultante que é chamada resultante aerodinâmica. E essa resultante aerodinâmica, eu vou deixar aqui as ilustrações para vocês, ela na verdade pode ser composta em duas forças para ficar melhor compreendida, tá? A força de arrasto e a força de sustentação. Acho que os nomes já dão uma boa ideia do que são, tá? Basicamente essas forças surgem quando tem aí uma velocidade relativa entre o ar e o objeto. Ou seja, se um objeto, se um determinado corpo está se movendo em relação ao ar, ou se o ar está se movendo em relação ao corpo, tá? É meio que indiferente. Ou seja, se eu tenho um avião que ele está voando, tá? Ou seja, tem uma velocidade aqui em relação ao ar que está parado, ou então você tem uma pipa parada e o vento, né, está vindo, ou seja, o ar está em movimento, tá? Isso aqui é meio que irrelevante. O importante aí vai ser existir essa velocidade relativa. Nessa velocidade relativa é que surgem essas forças. E o que são essas forças? Bom, a força de arrasto é realmente a força que parece que está arrastando, geralmente está freando os objetos. Você também sente ela na água. Quando, por exemplo, a gente vai na praia, numa piscina, a gente tenta se locomover dentro da água, a gente percebe uma maior resistência. Essa resistência vem justamente da força de arrasto. Essa força de arrasto tem basicamente aí dois componentes também, duas explicações. O primeiro deles é a questão do cisalhamento, ou seja, como se fosse um atrito com as componentes desse fluido, seja a água ou o ar. Ou seja, no momento que o objeto está se movendo, ele está se chocando com moléculas, né? Está sempre lá
se chocando com moléculas do meio, né, desse fluido, e isso acaba tirando parte da velocidade, né, acaba aí causando, né, acaba freando o nosso corpo. Já outra componente interessante também é a diferença de pressão, porque no momento em que o objeto ele está se locomovendo, né, ele pressiona mais as moléculas da frente desse movimento e causa uma espécie de vácuo momentâneo ali na parte de trás. Isso, lógico, vai ser proporcional à velocidade. Assim como a quantidade de choques, né, falado ali no cisalhamento, né, nesse atrito, também vai ser proporcional à velocidade. Tá? Por isso que a velocidade é tão importante nessas forças. Bom, nessa diferença de pressão vai aparecer uma força que também se opõe, tá, ao movimento. Bom, a força de arrasto ela não somente freia os objetos, como ela pode colocar esses objetos em movimento, né? Espécie de arrasto mesmo, arrastar esses objetos, tá? Isso vai ser importante para o caso das pipas. Outra força que aparece é a força de sustentação, como o nome já diz, né? Ela ajuda aí na sustentação. Ela é muito utilizada em aviões, helicópteros, coisas do tipo, como também as pipas, tá? E essa força ela é perpendicular, ela surge da diferença de pressão entre a parte superior e a parte inferior. Tá? Ou seja, isso aí vai depender muito do formato do objeto e tudo mais. Mas o movimento do objeto causa uma diferença de pressão entre essas duas regiões, tá? Isso causa uma força que aponta perpendicular ao arrasto, tá? Aponta para cima. Lembrando que o arrasto é uma força que se opõe, né, ao sentido do movimento, mas ocorre na direção dele, enquanto o arrasto é uma força perpendicular, tá, ao movimento. Bom, galera, eu peguei aqui uma folha de papel, tá um pouco rabiscada com os cálculos aqui meu, só para exemplificar como é que funciona a força de sustentação, tá? Ó, aqui eu vou assoprar e vai gerar, né, uma velocidade relativa, e você vai ver que vai aparecer uma força contrária à gravidade que vai empurrar a folha para cima, tá? Ó. Bom, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Então, como você deve imaginar, no caso da pipa, a gente tem algumas forças atuando aí. Nós temos o peso, que está puxando para baixo, né? Todos os corpos com massa aí. Aqui na Terra, né, vai ter a ação da gravidade terrestre. Nós temos esse peso, que aponta para baixo. Nós vamos ter aí a força de tração, geralmente tem, né, da pessoa que segura o fio que está segurando lá a pipa. Nós temos aí também as forças, né, relacionadas aí à resultante aerodinâmica, que são o arrasto e a sustentação. O que acontece? Essas duas forças, né, o arrasto e a sustentação, ela tem relação com a velocidade, com a densidade desse fluido, desse meio, e também tem a relação aí com a área do objeto. Ou seja, se você tem uma pipa com uma área maior, uma pipa maior, com certeza ela vai provavelmente sentir umas forças mais intensas. E era o caso desse festival aí, que eles tinham pipas, né, bem grandes, como você pode ver no vídeo. E o que acontece? Eu vou deixar aqui as equações para vocês verem, né? Ou seja, depende da velocidade ao quadrado, depende desses outros fatores e também de uma constante relacionada aí ao formato do objeto, tá? O quão aerodinâmico esse objeto é ou não, tá? Mas para que não vai ser tão importante essa questão dessa constante. Bom, o que acontece é que se você imaginar o peso da criança, né, é relativamente pequeno, sei lá, com 3 anos, vamos chutar aqui de 8 a 10 quilos, tá? Então você tem uma massa pequena, a massa da pipa também é muito pequena, que ajuda aí ao peso ter um valor pequeno, e como a área era muito grande, a área da pipa, então a força de sustentação que surgiu ali foi grande, né? Principalmente devido aí, o que aconteceu foi uma rajada de vento, ou seja, esse tem uma velocidade relativa, criou essas forças. Como você não tinha também uma tração de alguém segurando, tá? Então não teve força aí que se opusesse à ação dessas forças, né? Como a sustentação vence a gravidade, sobe, e a força de arrasto aí, né, faz esse deslocamento para as laterais. Bom, então ela ficou totalmente à mercê, né, dessas forças, o regime dessas forças aí. E a sorte foi que quando a rajada do vento passou, né, e teve aí o cessamento dessa diferença de velocidade, portanto cessamento dessas forças, e aí a pipa pôde descer
E também, olha aí, o arrasto foi muito importante nesse momento para frear, tá? Um sistema parecido com paraquedas. Ou seja, a pipa ela não vai cair em queda livre, porque no momento, né, que ela para e começa a descer por ação da gravidade, né, então o novo movimento agora tem essa direção. Então o arrasto vai vir na direção contrária. E aí vai gerar o que a gente chama de velocidade terminal. Velocidade terminal é quando o peso é igual à força de arrasto, tá? E aí é a velocidade máxima que o objeto consegue cair. E para uma pipa daquele tamanho, né, ou seja, funcionar como paraquedas, essa velocidade terminal era baixa, o que diminuiu os riscos aí da criança sofrer alguma lesão, algum machucado grave na queda, tá? Então isso também a ajudou. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar aí para as pessoas e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá? Me siga nas redes sociais, tá? Instagram, Twitter, que são as duas que eu mais uso aqui para falar sobre o canal. Compartilho algumas coisas lá, faço enquetes. Então dá uma olhada aí, né? É o @quadrociência nas duas. Muito obrigado